O prédio de vidro refletia o céu de São Paulo como se fosse um espelho arrogante. Dentro, executivos circulavam com ternos sob medida, tablets nas mãos e a segurança de quem nunca pisou em chão de terra molhada. Era a reunião anual do Conselho da Agroferraz, uma das maiores exportadoras de grãos do país. Ninguém ali imaginava que aquela manhã entraria para a história da empresa. No fundo da sala, perto da mesa de café, uma mulher de vestido simples de algodão observava tudo em silêncio. Cabelos presos, mãos marcadas pelo trabalho, olhar firme. Alguns cochichavam. Outros nem disfarçavam o riso contido. Aquela era Maria Aparecida, a fazendeira responsável pela maior produtividade da região centro-oeste nos últimos 5 anos. Mas ali, naquele ambiente de mármore e ar-condicionado gelado, ela parecia deslocada aos olhos deles. Não usava salto alto, não falava difícil, não tinha MBA no exterior. Tinha algo que eles subestimavam: resultado. Augusto Ferraz entrou na sala com passos calculados. Terno impecável, relógio caríssimo, sorriso de quem acreditava ser intocável. Ele era o CEO. O homem que a imprensa chamava de visionário. O homem que adorava discursos longos e olhares admirados. Quando a apresentação começou, os gráficos apareceram no telão. Crescimento, expansão, investimentos. Mas em determinado momento, Augusto fez uma pausa estratégica. Olhou para Maria Aparecida e, com um sorriso disfarçado de ironia, decidiu que faria dela o exemplo do dia. Ele comentou sobre gestão moderna e mentalidade empresarial, insinuando que alguns produtores ainda operavam como nos anos 80. Alguns conselheiros riram. Outros baixaram os olhos. Maria Aparecida entendeu o recado. Aquela humilhação não era acidental. Era pública. Era calculada. O que ninguém ali sabia é que aquela mulher simples não estava naquela reunião por acaso, e que antes do fim daquele encontro, alguém perderia muito mais do que o orgulho. Se você gosta de histórias onde quem é subestimado mostra sua verdadeira força, já se inscreve no canal agora. Porque o que vai acontecer nessa reunião, você não vai querer perder. O comentário de Augusto ainda ecoava no ar quando ele retomou a apresentação como se nada tivesse acontecido. Falava sobre inovação, tecnologia, inteligência de mercado. Mas havia um detalhe que ele não percebia. Os números no telão estavam prestes a se tornar seu maior inimigo. Maria Aparecida não desviou o olhar. Ela não era mulher de responder no impulso. Aprendeu desde cedo que quem trabalha na terra entende o tempo certo de plantar e o tempo certo de colher. E naquela sala, o tempo estava amadurecendo. Um dos conselheiros, mais experiente, pigarreou discretamente. Ele sabia que a fazenda de Maria era responsável por quase 38% da produção anual da empresa. Sabia que os contratos internacionais estavam vinculados diretamente à qualidade do grão dela. Mas preferiu permanecer em silêncio. Acomodação é confortável, até deixar de ser. Augusto então mudou o slide. Falou sobre corte de custos, sobre reestruturação e, num tom disfarçado de estratégia, sugeriu reduzir investimentos em modelos tradicionais de produção. O olhar dele voltou para Maria, agora sem disfarçar a intenção. Alguns risinhos surgiram novamente. Um diretor comentou algo sobre modernizar o campo. Outro falou sobre gestão profissional. Como se Maria Aparecida, com 25 safras bem-sucedidas, não soubesse exatamente o que estava fazendo. Ela respirou fundo. Lembrou-se do pai dizendo que dignidade não se negocia. Lembrou-se da mãe acordando às 4 da manhã para acompanhar a colheita. E lembrou-se, principalmente, de um documento guardado em sua bolsa de couro marrom. Augusto terminou a fala com um sorriso satisfeito. Ele acreditava que havia colocado a fazendeira em seu devido lugar. O que ele não sabia é que aquele lugar nunca foi o de quem abaixa a cabeça. Quando Augusto abriu espaço para perguntas, o silêncio se espalhou pela sala como uma névoa densa. Ninguém queria se envolver. Ninguém queria contrariar o CEO. O poder, ali, tinha endereço fixo, ou pelo menos parecia ter. Foi então que Maria Aparecida se levantou.
O som da cadeira arrastando quebrou a formalidade elegante do ambiente. Todos os olhares se voltaram para ela. Alguns com curiosidade. Outros com certo desprezo antecipado. Augusto cruzou os braços, pronto para assistir ao que imaginava ser um discurso simples e facilmente descartável. Mas Maria não tremeu. Sua voz saiu firme, sem elevar o tom, mas carregada de uma segurança que não se aprende em universidade nenhuma. Ela pediu que o último relatório financeiro fosse exibido novamente. Mais especificamente, a parte sobre margem líquida e contratos internacionais. O operador do telão hesitou, mas obedeceu. Maria então fez uma pergunta direta. Perguntou por que os números da última exportação para a Europa estavam com margem inferior ao previsto, mesmo com produtividade recorde nas fazendas. A sala congelou. Porque aquela pergunta não era simples. Era técnica. E, pior ainda, apontava para um erro que vinha da administração central, não do campo. Augusto descruzou os braços. E, pela primeira vez naquela manhã, o sorriso dele vacilou. Augusto ajeitou a gravata, tentando recuperar o controle da situação. Disse que aquela diferença de margem era oscilações de mercado, algo comum no comércio internacional. Tentou soar técnico, confiante, intocável. Mas Maria Aparecida não se sentou. Ela pediu que mostrassem o detalhamento dos custos logísticos. O operador do telão, já visivelmente tenso, navegou pelas planilhas. Quando os números apareceram, alguns conselheiros começaram a se inclinar para frente. Havia um aumento considerável nas despesas com transporte e armazenagem. Contratos recém-assinados. Valores acima da média praticada no mercado. E todos aprovados diretamente pela presidência executiva. Augusto interrompeu dizendo que era parte de uma estratégia de expansão. Mas a voz dele já não tinha a mesma firmeza. Maria então abriu sua bolsa de couro. De lá, retirou uma pasta organizada com cópias de relatórios, comparativos de mercado e cotações independentes. Não era improviso. Não era emoção. Era preparo. Ela explicou, com calma, que havia feito uma auditoria independente depois de perceber discrepâncias nos pagamentos das últimas 3 safras. E que os novos contratos logísticos estavam sendo executados por uma empresa recém-criada. Uma empresa cujo sócio majoritário tinha o mesmo sobrenome do CEO. O ar-condicionado parecia não dar conta do calor que se espalhou pela sala. Ninguém riu dessa vez. Os conselheiros começaram a trocar olhares. Alguns abriram seus próprios tablets para confirmar informações. Outros simplesmente encararam Augusto, esperando uma explicação convincente. Ele tentou desqualificar os dados. Disse que eram análises parciais. Que decisões estratégicas não podiam ser julgadas por produtores rurais. Mas a firmeza do discurso já estava rachando. Maria Aparecida não elevou a voz. Apenas pediu que verificassem o CNPJ da empresa contratada. O operador digitou lentamente. Quando o registro apareceu, confirmou-se o que ela havia dito. A empresa tinha menos de 1 ano de existência. E estava faturando milhões em contratos exclusivos com a Agro Ferraz. Um dos conselheiros mais antigos finalmente falou. Perguntou por que aquele contrato não havia passado por votação formal do conselho. Augusto respondeu que, como CEO, tinha autonomia para decisões operacionais. Maria então completou, com serenidade que cortava como faca afiada, que autonomia não significava conflito de interesses. E foi nesse momento que todos perceberam. Aquela mulher simples não estava ali para se defender. Ela estava ali para expor. Augusto tentou mudar o foco. Disse que aquilo era um ataque pessoal. Que Maria estava reagindo emocionalmente às críticas feitas mais cedo. Mas ninguém mais parecia disposto a rir. Porque os números não mentiam. Maria então fez algo que ninguém esperava. Ela pediu a palavra oficialmente como acionista majoritária da holding rural vinculada à empresa. O murmúrio foi imediato. Muitos ali não sabiam. Mas a fazenda de Maria Aparecida não era apenas produtiva. Ao longo dos anos,
Ela havia reinvestido cada centavo em participação societária. Silenciosamente. Estrategicamente. Ela possuía uma fatia significativa da empresa. E mais do que isso, havia se unido a outros produtores insatisfeitos nos últimos meses. A soma das ações representadas por ela naquela sala ultrapassava 51%. O suficiente. Augusto percebeu tarde demais que havia confundido simplicidade com fragilidade. E a reunião que ele começou como espetáculo estava prestes a se transformar em julgamento. Augusto tentou interromper, mas a própria dinâmica da reunião já não respondia mais a ele. O presidente do conselho pediu formalidade. Pediu ordem. Pediu que Maria apresentasse oficialmente sua posição como acionista majoritária. Ela caminhou até a cabeceira da mesa. Sem pressa. Sem ostentação. Cada passo parecia ecoar mais alto que qualquer discurso anterior. Aquela mulher que minutos antes era alvo de risadinhas agora estava no centro da sala com todos os olhares fixos nela. E não havia deboche. Apenas expectativa. Maria explicou que havia solicitado uma auditoria independente 3 meses antes. Não por desconfiança pessoal, mas por responsabilidade com os funcionários, fornecedores e pequenos produtores que dependiam da empresa. Disse que crescimento sem ética é como plantação sem raiz. Cresce rápido, mas não se sustenta. O relatório técnico confirmava conflito de interesses e superfaturamento nos contratos logísticos. E isso colocava a reputação da Agroferraz em risco internacional. Um escândalo daquele porte poderia destruir décadas de trabalho. Augusto tentou alegar que tudo estava dentro da legalidade. Mas legalidade não é o mesmo que transparência. E ali, diante de conselheiros experientes, essa diferença pesava. Maria então fez o que ninguém esperava. Ela solicitou votação imediata para a destituição do CEO por quebra de confiança administrativa. O silêncio que se seguiu não era mais constrangimento. Era história sendo escrita. Um a um, os conselheiros receberam as cédulas eletrônicas para votação. Alguns evitavam olhar para Augusto. Outros pareciam divididos entre lealdade antiga e a realidade exposta diante deles. Augusto mantinha o que restava de postura. Mas o suor discreto na testa denunciava o que ele tentava esconder. Ele sempre comandou aquela sala. Sempre teve a palavra final. Nunca imaginou precisar defender seu próprio cargo. Maria voltou ao seu lugar, mas permaneceu de pé. Não por arrogância, por firmeza. Quem sabe o peso da própria trajetória não se curva diante de intimidações. Enquanto os votos eram registrados, ela lembrou da primeira safra que quase perdeu por causa de uma seca inesperada. Lembrou de dormir no galpão para proteger a colheita da chuva. Lembrou que liderança se constrói servindo, não explorando. A apuração foi projetada no telão. Voto após voto, o cenário se desenhava. E quando o resultado final apareceu, não havia mais margem para interpretação. A maioria absoluta aprovava a destituição imediata de Augusto Ferraz da presidência executiva. O homem que minutos antes ironizava uma fazendeira humilde, agora estava oficialmente demitido. Na frente de todos. Augusto permaneceu sentado por alguns segundos, como se o corpo ainda não tivesse recebido a informação. O orgulho, quando cai, faz barulho por dentro antes de qualquer reação externa. Ele tentou argumentar. Disse que era precipitado, que poderiam discutir em outra reunião. Mas a decisão já estava formalizada, documentada, irreversível. O presidente do conselho assumiu a palavra e agradeceu os serviços prestados. A formalidade fria era quase cruel. A sala inteira assistia ao que parecia impossível algumas horas antes. Maria Aparecida não demonstrou euforia. Não sorriu. Não fez discurso triunfal. Apenas manteve o olhar firme. Porque aquilo não era vingança. Era responsabilidade. Augusto recolheu seus papéis lentamente. O relógio caro ainda brilhava no pulso, mas já não tinha o mesmo significado. Poder não mora em acessórios. Mora em confiança. Ao se levantar, ele evitou cruzar o olhar com Maria.
Talvez porque ali estivesse a maior lição que já recebeu. Subestimar quem constrói a base de tudo sempre cobra um preço. Quando Augusto saiu da sala, a porta se fechou com um som seco que parecia marcar o fim de uma era. Alguns executivos ainda estavam em choque. Outros tentavam reorganizar mentalmente o que aquilo significaria para o mercado. O presidente do conselho perguntou se Maria gostaria de assumir interinamente a direção executiva até a eleição de um novo CEO. Todos olharam para ela novamente. Agora não com desdém, mas com respeito cauteloso. Maria caminhou até a cabeceira da mesa mais uma vez. Mas dessa vez não era para acusar. Era para conduzir. Ela começou dizendo algo simples. Disse que nunca desejou o cargo de ninguém. Que não estava ali por vaidade. Estava ali porque empresa nenhuma sobrevive quando esquece quem a sustenta. Explicou que a Agroferraz não era feita apenas de contratos internacionais e reuniões em prédios de vidro. Era feita de famílias no campo, de trabalhadores que acordam antes do sol, de caminhoneiros que cruzam o país inteiro carregando esperança junto com grãos. Alguns conselheiros abaixaram os olhos, tocados. Maria afirmou que aceitava assumir provisoriamente, mas com uma condição: transparência total nos contratos, revisão das parcerias e um comitê permanente de produtores participando das decisões estratégicas. A sala inteira percebeu algo naquele instante. Ela não queria poder. Ela queria equilíbrio. Nos dias seguintes, a notícia se espalhou pelo mercado agrícola como fogo em palha seca. A demissão pública de um CEO de grande porte não era comum. Muito menos quando partia de uma fazendeira considerada tradicional. Alguns veículos tentaram pintar Maria como radical. Outros começaram a investigar os contratos anteriores. Mas os números falavam por si. Dentro da empresa, o clima também mudou. Funcionários que antes tinham medo de sugerir melhorias passaram a se manifestar. Pequenos produtores começaram a enviar mensagens de apoio. Maria não se mudou para uma sala luxuosa. Continuou indo ao prédio apenas para decisões estratégicas e voltou para a fazenda sempre que podia. Dizia que precisava sentir o cheiro da terra para lembrar por que tudo aquilo existia. Ela instituiu auditorias internas periódicas. Abriu canais de denúncia anônimos. Cortou contratos suspeitos. Reestruturou processos. Mas o que mais impressionava não eram as medidas técnicas. Era o modo como ela falava com as pessoas. Sem arrogância. Sem espetáculo. Com firmeza e clareza. Porque quem conhece a dureza da vida real, não precisa provar força gritando. 2 semanas depois, Maria recebeu uma solicitação formal de reunião. Era de Augusto Ferraz. Ele queria conversar. Alguns conselheiros sugeriram que ela recusasse. Outros achavam prudente ouvir. Maria decidiu aceitar. Não por nostalgia, mas porque liderança também exige maturidade. O encontro foi marcado na própria sede da empresa. Quando Augusto entrou na sala, parecia diferente. O terno ainda era elegante, mas o brilho da autoconfiança estava mais contido. Ele não veio acusar. Veio explicar. Disse que acreditava estar protegendo a empresa ao centralizar decisões. Que viu na empresa logística uma oportunidade de crescimento rápido. Admitiu que talvez tenha cruzado linhas éticas ao misturar interesses. Maria ouviu sem interromper. Ela não demonstrou raiva. Não precisava. Ao final, respondeu algo que ficou marcado. Disse que ambição não é o problema. O problema é esquecer quem paga o preço das decisões erradas. Augusto saiu daquela sala sem recuperar o cargo. Mas saiu diferente do homem que entrou naquela reunião dias antes. Depois da conversa com Augusto, Maria voltou para a fazenda no interior de Goiás. O contraste era quase simbólico. De um lado, prédios espelhados e salas climatizadas. Do outro, céu aberto, vento quente e o som constante das máquinas trabalhando. Ela caminhou pela plantação ao entardecer, como fazia desde jovem. Tocou a terra com as próprias mãos. Para ela, aquilo não era cenário. Era origem. Naquela noite,
Reuniu os administradores locais e contou o que havia acontecido na sede. Não fez discurso heróico. Apenas explicou as decisões e reforçou algo simples. Ninguém ali trabalhava para enriquecer executivos. Trabalhavam para construir futuro. Os funcionários aplaudiram, mas ela pediu que voltassem ao trabalho. O campo não espera a emoção passar. Enquanto isso, na capital, o mercado começava a reagir. Investidores perceberam que a empresa estava mais sólida do que parecia. Transparência, curiosamente, gerava confiança. As ações da Agroferraz começaram a subir discretamente. E o nome de Maria Aparecida passou a ser citado não como a fazendeira tradicional, mas como a líder que salvou a empresa de um escândalo. Mas o que mais mexia com ela não eram os números. Era saber que, pela primeira vez, pequenos produtores estavam sendo ouvidos nas decisões estratégicas. Ela não queria mudar o mundo. Só queria que o mundo parasse de ignorar quem planta. Algumas semanas depois, Maria recebeu um convite inesperado para palestrar em um Congresso Nacional de Agronegócio, em Brasília. Um evento frequentado por grandes empresários, políticos e investidores internacionais. Muitos queriam ouvir a mulher que demitiu um CEO em plena reunião. Ela quase recusou. Não gostava de palco. Preferia ação. Mas aceitou com uma condição: falaria sobre ética e responsabilidade social no agronegócio, não sobre escândalos. No dia do evento, o auditório estava lotado. Executivos de terno, jovens estudantes, jornalistas atentos. Quando Maria subiu ao palco, o silêncio foi imediato. Ela não usou palavras difíceis. Não citou teorias complexas. Falou sobre dignidade. Sobre acordar antes do sol. Sobre como decisões em salas luxuosas impactam famílias que jamais pisarão ali. Disse que liderança não é sobre mandar. É sobre proteger aquilo que depende de você. Ao final, foi aplaudida de pé. Mas o que mais chamou atenção não foi a plateia. Foi o fato de que, na primeira fila, alguns executivos começaram a anotar cada palavra. Porque quando a verdade é dita com experiência real, ela pesa diferente. Meses depois, o conselho se reuniu novamente para definir a nova estrutura executiva permanente da Agroferraz. Os resultados financeiros haviam melhorado. Os contratos estavam regularizados. A imagem da empresa estava mais forte do que antes da crise. O presidente do conselho fez uma proposta formal para que Maria assumisse definitivamente a presidência executiva. A sala aguardou a resposta. Ela respirou fundo. Disse que aceitaria, com uma mudança estrutural permanente. Metade do conselho passaria a incluir representantes diretos de produtores e trabalhadores do campo. Nada seria decidido sem ouvir quem realmente produz. A votação foi unânime. Maria Aparecida, a mulher que entrou naquela primeira reunião sendo alvo de risos, agora era oficialmente a CEO da Agroferraz. E desta vez, não por imposição, mas por reconhecimento. Se essa história está te mostrando que nunca devemos subestimar quem constrói de verdade, já se inscreve no canal agora. Porque a parte final vai mostrar como o destino recompensa quem age com coragem e caráter. No primeiro dia oficial como CEO, Maria Aparecida chegou à sede da Agroferraz antes de todos. Não por protocolo, por hábito. Quem acordou a vida inteira antes do sol não desaprende. Ela entrou na sala da presidência, observou o espaço amplo, a mesa imponente, a vista privilegiada da cidade. Por alguns segundos, ficou em silêncio. Não para se deslumbrar, mas para lembrar de onde veio. Em vez de mandar trocar a decoração ou reformar o ambiente, pediu algo simples: que uma fotografia aérea das fazendas parceiras fosse colocada na parede principal. Queria que cada decisão tomada ali tivesse um rosto invisível por trás. Convocou todos os diretores para uma reunião inicial. Mas, diferente do que estavam acostumados, ela não começou falando de metas agressivas ou cortes de custo. Começou falando de responsabilidade. Disse que lucro sem ética é dívida futura, que crescimento baseado em exploração é ilusão temporária, e que ninguém ali pisaria em produtor nenhum enquanto ela estivesse na presidência. Alguns executivos estranharam o tom direto.
Outros sentiram alívio. A cultura da empresa começava a mudar. E mudança verdadeira nunca é confortável no início. Nem todos estavam felizes. Alguns diretores que se beneficiavam do modelo anterior começaram a questionar decisões. Diziam que Maria era emocional demais, que estava romantizando o campo, que o mercado exige agressividade. Ela ouviu cada argumento sem interromper, mas também apresentou números. Mostrou que, desde a reestruturação, a margem de lucro havia se estabilizado de forma sustentável, que os novos contratos estavam mais transparentes e com menor risco jurídico, que investidores valorizavam governança limpa. Os murmúrios começaram a perder força. Ainda assim, um diretor mais antigo ousou dizer que liderança exige frieza, que decisões difíceis não combinam com sentimentalismo rural. Maria respondeu algo que ecoou na sala. Disse que frieza sem consciência é fraqueza disfarçada. E completou que quem conhece a dureza da seca, da geada e da perda de safra aprende a ser firme, sem deixar de ser humano. Não houve réplica. Porque verdade dita com vivência não se debate. Enquanto a transformação acontecia dentro da empresa, algo maior começava a surgir no campo. Produtores de outras regiões começaram a procurar a Agroferraz. Queriam contratos mais justos. Queriam parceria real. Queriam respeito. Maria criou programas de capacitação para pequenos agricultores. Facilitou o acesso a crédito. Incentivou tecnologia acessível, não imposição cara. A imprensa começou a mudar o tom das matérias. Agora falavam de modelo inovador de governança rural. Falavam de sustentabilidade com resultado. Mas o momento mais marcante aconteceu quando um grupo de trabalhadores foi até a sede agradecer pessoalmente. Homens e mulheres de mãos calejadas, alguns emocionados, dizendo que pela primeira vez sentiam que alguém na liderança entendia sua realidade. Maria não fez discurso. Apenas apertou cada mão com firmeza. Porque respeito não se anuncia, se demonstra. Nem todo mundo ficou feliz com a nova fase da Agroferraz. Grandes concorrentes que se beneficiavam de contratos obscuros começaram a se incomodar com a postura transparente da empresa. Em poucas semanas, rumores começaram a circular no mercado financeiro. Boatos sobre instabilidade, sobre gestão inexperiente, sobre risco de queda nas exportações. As ações oscilaram. Alguns investidores mais ansiosos pressionaram o conselho. Queriam garantias. Queriam previsões agressivas. Queriam o velho modelo de expansão acelerada. Maria convocou uma coletiva interna antes mesmo de qualquer entrevista pública. Reuniu diretores, acionistas e representantes do campo. Ela não negou os desafios. Disse que mudança estrutural sempre incomoda quem lucrava com o erro. Que transparência expõe fragilidades temporárias, mas constrói base sólida. Enquanto alguns temiam a crise, ela apresentou um plano estratégico detalhado para os próximos 3 anos. Diversificação de mercados, investimento em tecnologia sustentável e fortalecimento de cooperativas locais. Não era discurso vazio. Era planejamento. E quem entende de plantação sabe que colheita consistente não vem depressa, vem de preparo. Uma grande trading internacional anunciou que poderia rever contratos com fornecedores brasileiros após denúncias genéricas de irregularidades no setor. Era uma ameaça indireta, mas o impacto seria gigante. Muitas empresas entraram em pânico. Maria convocou imediatamente a auditoria externa internacional para revisar todos os contratos da Agroferraz. Abriu os dados voluntariamente. Publicou relatórios de conformidade antes mesmo de qualquer exigência formal. A atitude surpreendeu o mercado. Enquanto outras companhias tentavam esconder problemas, ela escancarava os livros contábeis. O resultado veio rápido. A Trading Internacional manteve integralmente o contrato com a Agroferraz e ainda ampliou o volume de compra, citando alto padrão de governança e transparência. As ações dispararam. Investidores que antes duvidavam começaram a enxergar algo diferente ali. Não era apenas uma empresa agrícola.
Era um novo modelo de liderança. E o nome de Maria Aparecida começou a ser mencionado em eventos internacionais como exemplo de gestão ética. Mas para ela, nada disso mudava o essencial. O campo continuava sendo prioridade. Meses depois, em um grande evento de negócios em São Paulo, Maria encontrou Augusto Ferraz novamente. Ele já não ocupava cargo executivo de destaque. Estava envolvido em consultorias menores. A queda pública havia deixado marcas. O encontro foi breve, mas carregado de significado. Augusto a cumprimentou com respeito verdadeiro dessa vez. Disse que aprenderá muito com tudo o que aconteceu. Admitiu que confundiu poder com superioridade. Maria ouviu sem ressentimento. Ela não precisava provar nada para ele. O tempo já havia feito isso. Antes de se despedir, Augusto disse algo que parecia sincero. Disse que, no fundo, subestimou não apenas uma fazendeira, mas a própria essência do que sustenta qualquer empresa. Maria respondeu com tranquilidade. Disse que liderança não é sobre estar acima de alguém. É sobre lembrar de quem está abaixo sustentando tudo. Eles se despediram. Sem rivalidade. Porque algumas quedas ensinam mais que anos de sucesso fácil. Mesmo com a empresa em crescimento sólido, Maria começou a refletir sobre algo maior do que números. Ela não queria que a Agro Ferraz dependesse de uma única figura forte. Queria que a cultura fosse mais poderosa que qualquer liderança individual. Em uma reunião estratégica, anunciou a criação de um instituto de formação para jovens do campo. Educação em gestão, tecnologia agrícola, finanças básicas e liderança ética. Gratuito para filhos de produtores e trabalhadores rurais. Alguns executivos ficaram surpresos. Não era uma ação que geraria lucro imediato. Mas Maria deixou claro que lucro sem sucessão é ilusão. Se o campo não formar líderes preparados, o ciclo de exploração sempre volta. Ela destinou parte dos dividendos da própria participação acionária para financiar o projeto. Não como marketing, como compromisso. A notícia se espalhou rapidamente pelas regiões agrícolas. E pela primeira vez, muitos jovens do interior começaram a enxergar futuro sem precisar abandonar suas origens. Meses depois, Maria visitou a primeira turma do instituto. O galpão adaptado para a sala de aula estava simples, mas cheio de energia. Jovens atentos, cadernos abertos, olhos brilhando com possibilidades que antes pareciam distantes. Ela contou sua própria trajetória. Falou das noites difíceis, das safras quase perdidas, das reuniões onde foi subestimada. Não romantizou a dor, mas mostrou que dignidade e preparo mudam qualquer cenário. Um rapaz perguntou se ela já teve medo de enfrentar homens poderosos naquela reunião. Maria sorriu. Disse que medo sempre existe. A diferença é decidir se ele vai mandar em você ou apenas te alertar para agir com mais preparo. Houve aplausos espontâneos. E naquele momento, ela percebeu que sua maior vitória não foi demitir um CEO. Foi plantar coragem em outras pessoas. O modelo da Agro Ferraz começou a chamar atenção fora do Brasil. Universidades e fóruns internacionais passaram a estudar o caso como exemplo de governança responsável no agronegócio. Maria foi convidada para falar em um evento global sobre liderança feminina. Ela quase recusou novamente, mas aceitou, com a mesma condição de sempre. Falaria sobre ética e responsabilidade social, não sobre glamour empresarial. No palco internacional, diante de líderes de vários países, ela repetiu algo simples. Disse que desenvolvimento verdadeiro começa respeitando quem produz. Que tecnologia é ferramenta, não substituto de caráter. Que crescimento sustentável exige coragem para enfrentar erros internos antes que o mundo os exponha. Ao final, foi aplaudida por pessoas que jamais imaginaram que uma fazendeira brasileira se tornaria referência global. Mas para ela, o aplauso mais importante continuava sendo da equipe no campo, quando a safra era concluída com sucesso. Algum tempo depois do reconhecimento internacional, Maria recebeu uma proposta que muitos considerariam o auge de qualquer carreira. Um grande grupo financeiro estrangeiro demonstrou interesse em adquirir parte significativa da Agro Ferraz.
A oferta era bilionária. Prometia expansão global acelerada e valorização imediata das ações. O conselho ficou dividido. Alguns viam ali a chance de multiplicar lucros rapidamente. Outros temiam perder a essência construída com tanto esforço. Maria pediu prazo para analisar. Não era uma decisão apenas financeira. Era uma decisão de identidade. Durante dias, ela conversou com produtores, funcionários, jovens do instituto, membros do conselho. Queria ouvir quem realmente seria impactado. A proposta era tentadora. Mas havia uma cláusula clara: centralização das decisões estratégicas fora do país. O que significava que, novamente, quem planta teria menos voz. Maria já tinha visto esse filme antes. E sabia como ele termina. Na reunião decisiva, investidores aguardavam confiantes. A proposta financeira era difícil de recusar. Maria tomou a palavra. Explicou que crescimento não pode custar autonomia. Que a empresa foi reestruturada justamente para evitar decisões distantes da realidade do campo. Apresentou projeções mostrando que, em 5 anos, a Agroferraz poderia alcançar patamar semelhante sem abrir mão do controle ético. Alguns investidores ficaram inquietos. Queriam retorno rápido. Mas os representantes dos produtores se manifestaram firmemente a favor da manutenção da independência. Chegou o momento da votação. O resultado foi apertado, mas suficiente. A proposta foi recusada. E ali, mais uma vez, Maria escolheu construir no longo prazo, em vez de vender o que ainda estava florescendo. A recusa surpreendeu o mercado. Alguns analistas criticaram a decisão. Diziam que era ousadia excessiva, que ela estava deixando dinheiro na mesa. Mas poucos meses depois, os resultados começaram a aparecer. A expansão orgânica da empresa, combinada com contratos sustentáveis e parcerias internacionais sólidas, gerou crescimento consistente. Investidores que inicialmente hesitaram passaram a reconhecer que estabilidade e reputação valem mais do que lucro instantâneo. Internamente, a confiança aumentou. Funcionários sentiam que faziam parte de algo maior do que um negócio. Sentiam que estavam construindo um modelo diferente. Maria não comemorou em excesso. Ela sabia que liderança é uma construção diária e que cada escolha molda o futuro invisível. Em uma cerimônia simples no interior, o Instituto de Formação completou sua primeira turma. Jovens formados, famílias emocionadas, produtores orgulhosos. Maria foi convidada a entregar os certificados. Enquanto chamava os nomes, ela lembrou do dia em que foi ridicularizada naquela sala de reunião. Lembrou dos risos contidos. Lembrou do olhar superior de Augusto. E percebeu algo. Aquela humilhação pública foi a semente que desencadeou tudo. Se não tivesse sido subestimada, talvez não tivesse agido com tanta firmeza. Às vezes, a injustiça não é o fim. É o início de algo maior. Ao final da cerimônia, uma jovem se aproximou e disse que queria ser CEO um dia. Maria sorriu. Disse que, antes de qualquer cargo, seja íntegra. Porque cargo muda. Caráter permanece. Alguns anos depois daquela primeira reunião onde foi humilhada, Maria Aparecida voltou à mesma sala de vidro. O prédio continuava imponente. O mármore continuava brilhando. Mas a energia era completamente diferente. Desta vez, a reunião anual da Agroferraz tinha representantes do campo sentados lado a lado com executivos. Jovens formados pelo Instituto ocupavam cargos estratégicos. Mulheres produtoras tinham voz ativa nas decisões. Não havia mais cochichos quando Maria entrava. Havia respeito. Ela iniciou a apresentação mostrando não apenas gráficos de crescimento, mas indicadores sociais, ambientais e de capacitação rural. O lucro estava ali. Forte. Sustentável. Mas não era o único destaque. No meio da reunião, um novo diretor comentou como era difícil imaginar que, anos antes, aquela empresa quase entrou em colapso por decisões concentradas demais. Maria respirou fundo. E disse algo que ficou gravado na memória de todos.
Disse que o maior risco de uma empresa não é a concorrência. É esquecer quem constrói sua base. O silêncio que se seguiu não era desconfortável. Era consciente. Ao final da reunião, Maria permaneceu alguns minutos sozinha na sala. Observou a vista da cidade e depois olhou para a fotografia das fazendas na parede. Lembrou-se do dia em que foi alvo de risos contidos. Lembrou do momento em que se levantou. Lembrou da decisão de pedir a votação. Ela poderia ter ficado em silêncio naquele dia. Poderia ter aceitado a humilhação. Mas escolheu agir. E essa escolha mudou não apenas o destino dela, mas o destino de milhares de pessoas. Quando saiu do prédio, o sol já começava a se pôr. O mesmo sol que iluminava as plantações no interior. Porque, no fim, o poder verdadeiro não está no cargo. Está na coragem de defender o que é certo, mesmo quando todos acham que você não tem força para isso. Maria Aparecida não foi apenas a fazendeira humilhada que demitiu um CEO. Ela se tornou a líder que transformou uma empresa inteira. E ninguém, nunca mais, ousou subestimá-la. Se essa história te mostrou que dignidade e coragem podem virar qualquer jogo, se inscreva agora no canal. Porque aqui você sempre vai encontrar histórias que lembram que quem constrói de verdade nunca deve ser ignorado.